Olá, está começando mais um especial TV Fevale. No programa de hoje vamos falar sobre o tema Empresas Familiares e o desafio da sua continuidade. E para falar sobre o assunto está aqui conosco o professor de administração, psicólogo, consultor, Rafael Homem de Carvalho. Seja bem-vindo, Rafael. Obrigado, Fábio. Prazer. Agradeço o espaço e, de fato, também parabenizo a universidade por promover e explorar esse tipo de tema, que é um tema desafiante, instigante, né? Então, espero que dentro da minha, principalmente, vivência profissional, poder contribuir de alguma forma com alguns pontos relativos a esse tema empresa familiar. Com certeza, vai ser um programa bem produtivo. Rafael, eu gostaria que você iniciasse falando, então, sobre a estrutura de uma empresa familiar. Como ela dá uma definição sobre uma empresa familiar? Na verdade, até existe uma tese de doutorado na Espanha, que o autor dessa tese, ele pesquisou e ele encontrou 44 definições diferentes sobre empresa familiar. Um dos conceitos que é mais, digamos assim, consensado e mais utilizado é quando os filhos passam a trabalhar com os pais na empresa, né? Então isso é considerado por uma boa parte das pessoas como uma empresa familiar. Por outro lado, existem alguns questionamentos referentes a esse conceito, mas hoje o que nós consideramos e trabalhamos, que é um conceito um pouco mais genérico, mais abrangente, que é independente da família ou dos familiares trabalharem ou não na empresa, né? Porque existem famílias que possuem negócios, muitas vezes até distintos, né? E sendo somente proprietários desse negócio e não trabalhando no dia a dia. Então, o conceito que nós temos utilizado, que é um conceito, digamos assim, um pouco mais moderno, é qual o nível de influência que os familiares possuem e têm dentro do negócio ou das empresas que eles são proprietários. Então, é um conceito um pouco mais genérico, mais abrangente, mas é um conceito mais interessante também do ponto de vista para se trabalhar. Mas, de qualquer forma, ainda é muito forte esse entendimento, que é quando os filhos passam a trabalhar com os pais. E quais são os maiores desafios que essas empresas têm encontrado para permanecer no mercado? Na verdade, quando se trata de empresa familiar, sempre existem vantagens e desvantagens, né? Então, como vantagens, as relações de proximidade, de intimidade, de confiança entre as pessoas de uma mesma família, né? A capacidade das pessoas se organizarem e se mobilizarem em prol de resolver problemas ou lidar com dificuldades. Então, entre a família, o processo de decisão entre as pessoas, ele fica mais ágil e tem uma velocidade maior e melhor. Por outro lado, né, na mesma linha como desvantagem, quando existe uma maior proximidade, uma maior intimidade entre as pessoas, o se dizer coisas que nem sempre são agradáveis também a ocorrência disso é maior. Então, da mesma forma que ter uma relação de confiança, uma relação de proximidade, de sinceridade entre as pessoas, isso pode muito agregar e ajudar no desenvolvimento. Por outro lado, dependendo da forma como isso for conduzido, também pode gerar uma série de desconfortos, de estresse, que pode até culminar em enfrentar um conflito, uma dificuldade maior. Então, na verdade, entre vantagens e desvantagens, mais ou menos a gente usa a figura que é a diferença entre o remédio e o veneno, que é a dose, né? Então, achar o equilíbrio entre até onde a proximidade, uma relação de proximidade e intimidade, até onde ela agrega e a partir de que ponto ela começa a poder desagregar, achar o equilíbrio é um desafio, tá? Que tem aí uma série de
histórias de muito sucesso, de grandes grupos familiares, né? E de grandes grupos familiares, histórias de grandes fracassos, né? Então, no Brasil, nós temos vários exemplos, né? Tanto de sucesso como de desaparecimento, mas ainda assim, isso é no mundo, né? O percentual das empresas que sobrevive de uma geração para outra é muito baixo. Mais ou menos assim, em torno 15% das empresas familiares chega na terceira geração e 3 a 4% consegue atingir a quarta geração. Então, o número ainda existe, tem paradigmas das empresas familiares, né? No Brasil, uma frase que é usada até um humor não tão engraçado assim, que é uma frase bem conhecida do público em geral, que é pai rico, filho nobre, neto pobre, né? E essa versão ela tem em outros países, né? Então, no México é pai comerciante, filho playboy, neto mendigo, né? Na Alemanha é a primeira geração desenvolve, a segunda herda, a terceira destrói. No Japão é dos estábulos às estrelas e de volta aos estábulos em 3 gerações. E tem uma universal, que essa é mais forte, né? Mas ela, de certa forma, ela ainda é muito real, né? Que é pai na coluna empresarial, filho na coluna social e neto na coluna policial. Então, isso não é no Brasil, não é na América Latina, não, isso é no mundo, né? E hoje tem uma série de países que estuda e se dedica muito a entender por que esses paradigmas existem e como quebrar esses paradigmas. E hoje o Brasil é um país que está muito desenvolvido e muito avançado em termos de estudar, pesquisar, né? E assessorar, em oferecer instrumentos e assessoramento para essas empresas familiares. Uma outra questão é a seguinte, que independente do tamanho da empresa, todas têm as suas dificuldades, e vão enfrentar dificuldades, principalmente de uma geração para outra, que é quando acontece um processo de sucessão, por exemplo. Ele pode ser planejado, né? E aí todas as pessoas serem envolvidas nesse processo, tanto fundadores como filhos, como netos, né? E aí se fazer um planejamento, próximos 5, 8, 10 anos, de uma forma bem organizada. Isso em condições normais de temperatura e pressão, tá bem. Só que nem sempre isso é possível de ser planejado, porque acontecem doenças, mortes, tragédias, acidentes, né? E aí, quando não há esse planejamento prévio, a dificuldade para lidar com essa sucessão ou com a continuidade, ela fica muito maior. Porque no momento de crise, as emoções, as dificuldades, as incompatibilidades, isso vem muito mais à tona quando num momento que a empresa vive, que a empresa esteja bem e a família esteja bem. Então, um desafio das empresas familiares é esse. Quanto mais cedo, quanto com mais antecedência, poder se preparar e se estruturar para períodos de turbulência, ou períodos até mesmo de crises maiores, quanto mais cedo isso for feito, melhor. É lógico que, por outro lado, uma empresa que está bem, o negócio indo bem, a família estando bem, gera o seguinte: não, nós não temos ainda com o que nos preocupar, então vamos seguir como estamos, sem procurar ou sem nos preocuparmos com eventuais dificuldades que podem vir no futuro. Mas o momento ideal é esse, nem sempre é possível. Mas quanto mais cedo puder haver uma preocupação com isso, é melhor.